Zoster é um homem de 45 anos que tem um perfil um pouco supersticioso e sempre foi desconfiado com as coisas e com as pessoas. Nas últimas semanas vem acontecendo algo mais estranho com ele, inclusive relatado por pessoas próximas, que ele vem se apresentando com mais ansiedade e uma piora de uma insônia que ele já tinha. Ele vem relatando que se sente perseguido por entidades maléficas e tudo isso, segundo ele, fruto de uma magia negra feita pela sua cunhada, que tem a intenção de destruí-lo. Ele tem evitado sair de casa, o que está causando bastante prejuízo para ele, tanto na vida profissional como na vida pessoal. O que está acontecendo com Zoster? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender, e hoje eu vou falar de um tema muito interessante e que diz respeito à vida de todas as pessoas. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental, navegando nos caminhos da mente humana. Se você gosta de conteúdos como esse, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal, porque assim você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Então hoje eu vou falar de uma importante função da nossa mente, que é o juízo da realidade. Essa é uma função mental que nos permite separar a verdade do erro, o que é real do que é fantasia. Perceba que essa é uma função de fato primordial do nosso aparelho mental, mas requer uma certa maturidade do nosso cérebro, né? Tanto é que crianças podem ser mais facilmente enganadas por não terem esse aparato muito bem desenvolvido ainda, né? Então, o que se chama de juízo da realidade é o que permite separar, por exemplo, o que é um pensamento, né? Por exemplo, eu estou pensando em algo aqui do que é um dado objetivo da realidade. Então, se eu fecho os olhos e penso que nesta sala existe um elefante branco, isso é uma realidade dentro da minha fantasia. Eu estou vendo aqui o elefante de olhos fechados, mas não significa que objetivamente o elefante está aqui presente, né? Para dar um exemplo. Esse juízo da realidade, em algumas situações, ele depende de um raciocínio mais complexo, né? E isso pode torná-lo mais sujeito a falhas, né? Raciocínio complexo, eu quero dizer que é a junção, muitas vezes, de vários elementos para você chegar a uma conclusão do que é falso e do que é verdadeiro, né? Então, percebam que, por exemplo, eu estou olhando aqui para essa câmera, né, que está me filmando, eu sei que ela existe porque eu estou vendo, eu posso pegar nela, né? Eu conheço, eu estou enxergando, eu sei discernir o que é uma câmera do que é um outro objeto, eu sei que ela está aqui presente. Essa percepção, né, esse juízo que eu faço da existência dessa câmera é diferente quando, por exemplo, eu estou julgando a intenção de uma pessoa. Ai, fulaninho, acho que fulaninho está querendo me prejudicar. Ai, fulaninho não gosta de mim. Ai, fulaninho isso. Veja, julgar a atitude de uma outra pessoa é um ato mais complexo que envolve outros elementos, né? Mas tudo isso está incluso dentro do que chamamos de juízo da realidade. E pela complexidade que esse juízo ele pode ter, ele pode sofrer influência e sofre comumente influência das nossas crenças, das nossas experiências, do nosso nível intelectual e do nosso próprio estado emocional. E no aspecto de estado emocional é uma influência que pode ser, que pode levar a sérias consequências, né? O nosso estado emocional, eu falei isso quando eu falei sobre o vídeo falando de humor, dos transtornos de humor, o nosso humor influencia gravemente o julgamento que fazemos da realidade, ele contamina o julgamento que fazemos. E aí quando juntamos esses elementos todos, chegamos a uma conclusão de que a verdade verdadeira, ela acaba sendo muito difícil. A verdade que captamos, né, e que interpretamos, ela está sujeita a uma série de vieses da nossa própria mente. Então, quando estamos falando de juízo da realidade, eu dei essa explicação geral de como funciona esse juízo. Vamos tentar entender quais são as duas principais alterações do juízo da realidade, que aí chegaremos no caso do Zoster, né? Existem duas grandes alterações que são de interesse da psiquiatria, que é o delírio e a segunda alteração são as ideias sobrevalorizadas ou ideias exageradas. Vamos entender um pouquinho as características de cada uma dessas alterações. Uma boa definição para delírio é um juízo de realidade, né? Um juízo construído de uma forma patológica. Perceba a sutileza do conceito, porque aqui eu estou focando na construção, como o indivíduo chega naquela conclusão de que aquilo é verdadeiro. Quando eu falo dessa forma, eu estou dizendo que um juízo para ser patológico, para ser delírio, um delírio para ser delírio, né? Uma ideia para ser delirante, ela não necessariamente precisa ser falsa. A maioria dos delírios são falsos.
eles não têm uma base na realidade, né? Mas existem determinados delírios que podem ser verdadeiros, né? Um exemplo clássico é, por exemplo, uma mulher que esteja sendo traída pelo seu marido, que de fato esteja sendo traída, ela chega à conclusão que está sendo traída porque viu um urubu sobrevoando sua casa. Percebam, né? A traição está acontecendo, né? Mas na cabeça dela, ela concluiu que a traição está acontecendo por um elemento que não tem nada a ver com a traição, que é um urubu sobrevoando a casa. Então a conexão que ela fez, a construção, é uma construção patológica, uma construção alterada, né? Então isso é o que se chama delírio. Só que um delírio, para ser delírio, ele não basta ter essa característica, né, da construção patológica. Ele tem alguns outros elementos que tornam ele, né, que fazem ele ser um delírio, né? Primeiro que é uma convicção rígida, né? O indivíduo que está apresentando um delírio, ele tem uma convicção rígida de que ele tem a razão. Você não consegue convencê-lo, mesmo utilizando dados da realidade muito objetivos, de que ele não tem razão. Ele acredita 100% naquela ideia e nada pode fazer ele mudar de ideia. Então, algumas vezes ele pode, se ele tiver dentro daquela ideia, se ele estiver inflamado com aquela ideia, ele pode tentar convencer outras pessoas, mas ele pode não tentar convencer. Mas a questão central do delírio é o quanto o indivíduo acredita naquele delírio e essa rigidez, né? É isso que se chama de delírio. Então, delírios são sempre patológicos, né? É uma construção patológica de um juízo de realidade e são clássicos. O delírio é uma das características mais centrais de alguns transtornos, como a esquizofrenia, né? É uma das características mais centrais da esquizofrenia, mas podem acontecer em outros transtornos mentais, como transtorno delirante, e transtornos de humor também podem apresentar-se com delírios. Uma questão relevante sobre delírios é o nível de prejuízo, né? Falando prejuízo é um aspecto muito importante sempre para a gente estar avaliando, ele depende da mobilização emocional. O que é mobilização emocional? É o quanto aquela ideia desperta sentimentos, emoções, altera o comportamento do indivíduo. Então, por exemplo, se eu acredito, né, que existe, né, um movimento político para me desqualificar, né? As pessoas querem me denegrir por aí, estão falando mal de mim, mas eu não me importo com isso, né? Eu acredito 100% nisso, isso para mim é verdade, mas eu não estou me importando muito, isso não muda o meu dia a dia, minha rotina, ok, né? É um delírio que a gente chama de delírio contido, ou um delírio encapsulado. Mas se esta minha crença, né, de que as pessoas estão me denegrindo, querem acabar comigo e tudo, isso me afligir, me deixar angustiado, né? Mudar minha rotina, mudar meu comportamento, sim, o nível de prejuízo é muito relevante. Inclusive, esse é um aspecto que a gente leva em consideração para pensar em termos de tratamento. Muito bem, e o segundo tipo de alteração no juízo de realidade chamamos de ideias sobrevalorizadas. Para um fim mais simples, vamos chamar de ideias exageradas. Esse tipo de juízo da realidade, ele é caracterizado por quê? Uma forte convicção, né, sobre uma determinada ideia, mas diferente do delírio, que não tem como ser modificada, a pessoa acredita 100%, nas ideias exageradas, ela pode ser modificada em determinadas circunstâncias, né, com determinados dados. As ideias sobrevalorizadas, elas tendem a aparecer num contexto emocional mais forte, né? O indivíduo existe toda uma ligação emocional com a ideia e por isso elas tendem a aparecer em contextos políticos, né? Em contextos religiosos, e essas ideias elas podem ser normais, né? Em alguns momentos elas podem ser normais, em outras patológicas. O delírio é sempre patológico. As ideias exageradas, sobrevalorizadas, elas podem ser normais em determinados contextos culturais, né, de determinados grupos sociais. O ponto de atenção sempre, a gente tenta estimar, calcular dentro das ideias sobrevalorizadas, é o quanto ela causa de sofrimento e prejuízo, né? Então, é um fenômeno interessante, às vezes, de observar em determinados momentos da história da humanidade, por exemplo, de movimentos políticos, né? Movimentos eleitorais, como o que vem acontecendo aqui no Brasil, né? Das pessoas se envolverem emocionalmente de forma muito intensa por um candidato, né? Por um conjunto de ideias, e às vezes acabam exagerando ali na forma como interpretam determinados dados e determinadas realidades. Então as ideias sobrevalorizadas é algo bastante comum, né? Que de alguma forma todos nós, em algum momento da vida, né, construímos essas ideias, né? Essas ideias exageradas ou distorcidas da realidade. Então vamos voltar para o caso Isorcha para a gente entender, dentro do que eu expliquei aqui sobre delírio, sobre ideia sobrevalorizada, a situação dele. Uma primeira pergunta que pode se impor no caso dele é: o juízo que ele está fazendo da realidade, ele é falso ou é verdadeiro? E essa é uma pergunta que não é tão importante para o caso dele. Porque mais importante de avaliar se isso é verdade, se não é, se faz sentido ou se não faz,
é o quanto está impactando a vida dele. Claro que existem situações que a gente busca elementos para tentar entender o quão verídico pode ser a história. Mas esse é um caso um pouco delicado porque entra até numa seara de crenças religiosas. Existem pessoas, grupos religiosos, filosofias que compartilham de crenças dessa natureza, né? de que existe a possibilidade de pessoas recrutarem entidades, né? Espíritos, demônios, para prejudicarem outras pessoas. E aí o ponto de atenção, do ponto de vista do que a gente pode oferecer de suporte, né, psicológico, psiquiátrico, é a gente entender o quanto essas crenças, a crença de Zoroaster, influencia na vida dele. E muito claramente está influenciando muito negativamente. Ele não está conseguindo sair de casa, ele não está conseguindo funcionar. E é isso que define um processo patológico que ele está vivendo, né? Além disso, quando a gente vai investigar a fundo com ele, a gente vê o quão rígida está essa crença dele. Ele acredita 100% de que a crença dele é verdadeira, de que esse processo está de fato acontecendo. E assim chegamos à definição de um delírio, né? Zoroaster está de fato vivenciando um processo delirante. E nesse caso, para ele foi difícil aceitar o tratamento, porque veja, se todo o meu problema, né, para mim, se restringe à magia que alguém fez contra mim, então tem que desfazer a magia para resolver o problema, né? Então dizer que eu vou tomar um remédio, vou ter uma psicoterapia, isso é difícil para pessoas nessa condição. E aí o que aconteceu com o tratamento? Né? Zoroaster ele conseguiu, né, conseguiu iniciar o tratamento, fazer o tratamento. Qual foi o resultado? Né? O resultado foi que ele conseguiu voltar a funcionar, ele conseguiu não se importar com aquela crença, mas a crença não desapareceu. Vejam só, o que eu comentei no delírio, muitas vezes a gente não consegue sumir com o delírio, apagar o delírio. Né? Isso significa que o tratamento falhou? Não, porque o mais importante é a mobilização afetiva do delírio, o quanto esse delírio atrapalha a sua vida, no quanto ele desperta emoções em você. Então hoje em dia, Zoroaster ele continua acreditando, né, que essa magia foi feita, que essas entidades assediaram ele, mas ele se considera mais forte e mais imune à ação dessas entidades e meio que ele não está mais se importando. Então já está valendo muito isso, né? E ter chegado nesse ponto é um sinal de sucesso com o tratamento de um caso de delírio. O diagnóstico de Zoroaster é o transtorno delirante, que se caracteriza fundamentalmente, como o próprio nome diz, por um delírio como elemento central da sintomatologia. E assim chegamos ao final do vídeo. Se você gostou desse conteúdo, dá o like aqui embaixo, se inscreve no canal e se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. Até o próximo vídeo.